Entendido o que é o sermão escatológico e o seu esqueleto, vamos continuar seguindo aqui, meus irmãos, na seção 139b da nossa leitura. Ele diz bem assim: o início das dores de parto, que é aquela primeira parte que a gente viu da analogia, da metáfora da mulher grávida, ok? Olha o que foi que Jesus disse, começou a responder. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muito virão em meu nome, dizendo, sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Então, Jesus disse que durante as dores de parto, muitas pessoas viriam falando assim: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Então, ele disse: cuidado, para que ninguém vos engane. Muitos virão dizendo: eu sou o Cristo. E agora ele está dizendo: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, porque ainda está na dores de parto. Ainda não é a grande tribulação e a segunda volta de Cristo. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Tá bom, meu irmão? Início das dores, meus queridos irmãos. É o que Jesus está falando. Olha, Marcos. Jesus lhe disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Agora vamos trazer a câmera para o outro lado para a gente ler Lucas. Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E o tempo está próximo. Não sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus. Meus irmãos, antes da gente continuar seguindo a sequência da leitura, vamos tratar de algumas coisas interessantes aqui. Olha só, meus irmãos. A gente precisa mais uma vez entender o cenário do que estava acontecendo. Primeira coisa que a gente vê que muitas dessas coisas aí já vêm acontecendo há muito tempo, né? Por exemplo, muita gente dizendo o Cristo, a gente tem o exemplo daquele Henri Christi, dentre vários outros que tem aí se dizendo o Cristo. Olha, o Cristo está ali, o Cristo está aqui. Não, não é o Cristo. Pessoas estão se dizendo ser o Cristo. E Jesus já tinha advertido sobre isso aí. Guerras e rumores de guerras. Isso pode parecer normal para a gente hoje, mas para eles não estava sendo tanto normal. Como assim? A gente estudou, lembra que a gente estudou que eles estavam vivendo numa era chamada de Pax Romana. Roma dominou tudo, de maneira que não tinha mais guerra. Não tinha mais guerra porque o Império Romano, através da sua força, a máquina do seu exército, ele dominou as nações. E aí, antigamente, tinha guerra ali, por exemplo, da Grécia com hoje a Turquia, que era a Ásia Menor. Tinha guerra ali, talvez, do Egito com a região da Síria. Mas agora que Roma dominou tudo, era tudo de Roma. Então, não tinha mais guerras entre esses lugares, porque não fazia sentido, porque estava sob o domínio de Roma. Então, tinha uma espécie de paz, apesar de Roma eles dominarem, exercerem domínio sobre os povos, não tinha guerra entre esses povos, era denominada Pax Romana. E de repente chega Jesus e diz: vai ter guerras, nação contra nação, reino se levantando contra reino. Então é uma coisa fora de contexto. Para quem estava vendo de fora, poderia ser uma coisa difícil de acreditar. Grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Não era coisa também comum de se acontecer. Havia fome? Havia. Poderia haver um outro terremoto? Poderia, mas grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Sinais provenientes do céu, era tudo coisa estranha naquela época. E hoje em dia a gente está vendo que isso está cada vez mais comum, né? Fomes na terra, muita gente passando fome. Terremotos gigantes, a gente está cheio de notícias não só daqueles países do extremo oriente, que estão sofrendo com maremoto, com terremoto,
com tsunamis, pestes. Lucas fala sobre pestes, doenças, né? O que foi esse Covid? O que foi o Covid? Simplesmente uma peste, uma doença que aconteceu a nível mundial, forte. E muita gente foi ceifada, né? Através desse Covid. Então, em vários lugares, acontecimentos terríveis. Então, a gente consegue perceber, a gente, a gente precisa ter atenção em duas coisas aqui. Uma, eram coisas estranhas para o cenário da época, o que Jesus estava dizendo. E outra coisa que realmente muitas coisas dessas aí vêm acontecendo, né? Então, a gente consegue perceber nitidamente que nós já estamos passando por esse denominado princípio das dores. O princípio das dores. Vamos continuar aqui na sua leitura. Vamos ler em Mateus. Deixa eu mudar a câmera aqui. Mateus diz bem assim: eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Outra coisa estranha, meus irmãos. Vamos aproveitar para adiantar aqui. Entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Peraí. Tem algo errado aí, vamos, na expressão da gente falar, né? Jesus era um rapaz de 33 anos à época, um bando de jovens, no meio de vários deuses, no meio do império poderoso, era um escondido, um esquecido, era no máximo ali, à vista deles, um possível rebelde com grande potencial de querer tentar fazer uma bagunça em Roma, e Roma ia ter que levar o seu exército, ia ter que abafar aquela bagunça ali. Ele, no máximo, ia ser uma pessoa que poderia dar algum trabalho a Roma, na visão política deles, naturalmente. Só que o Senhor Jesus veio fazendo milagres e prodígios e sinais, veio curando de maneira que muita gente viu, muita gente começou a acreditar em Jesus, inclusive oficiais romanos, e a gente viu que até pessoas da Grécia chegaram até Jesus, né? Então o evangelho chegou até lá e eles queriam conhecer Jesus. A gente viu que a coisa não era assim, era diferente. Mas a visão era essa. De repente, um rapaz dizendo que aqueles discípulos iam ser odiados por todas as nações por causa do nome dele, como assim? 3 anos e meio depois, vamos botar 3 anos e meio, de ministério de Jesus, que foram 3 anos e alguns meses, não sabemos quantos meses, foram 4 Páscoas. 4 Páscoas já 3 anos completo, mais alguns meses antes da primeira Páscoa, 3 anos e alguns meses. Para ao final desses 3 anos e alguns meses, o que era para ser cabeça de Jesus foi o que o negou 3 vezes, antes que o galo cantasse 2 vezes. Outro discípulo traiu, que era o tesoureiro dele, traiu, e os outros 10 discípulos se dispersaram, fugiram, se escandalizaram em Jesus. Na noite que Jesus foi pego, isso tudo aconteceu. O que é que a gente imagina? Fracassado, tudo fracassou. Aquele que ele disse que edificaria a igreja estava falando com ainda mais veemência, segundo fala Marcos, a gente vai ler isso, estava lá falando, provavelmente falando palavrão, meus irmãos, provavelmente, na noite da última ceia, quando eles estavam brigando para ver quem era o melhor. É isso que estava acontecendo na noite da última ceia, em que Jesus seria traído. Jesus tirou as vestes e lavou os pés deles, disse que dessem exemplo, mas eles estavam lá tudo brigando, tudo cabeça quente. Pedro, que era para ser o cabeça dele, estava o mais de cabeça quente possível. Todo mundo dizendo: eu não vou me escandalizar, não vou me escandalizar. Pedro batendo de frente com Jesus, batendo boca com Jesus, que era para ser o líder dos discípulos. Na noite que Jesus ia preso, era para estar tudo bonitinho e organizado. Mestre, pode ir que a gente vai dar sequência. Quando Jesus foi preso, Pedro, violento, cheio de raiva, cheio de si, partiu para a faca para matar Malco. Foi na cabeça de Malco. Pegou na orelha. Mas se pegou na orelha e ele estava mirando na perna, ele estava mirando na cabeça, ele queria matar. Então, o chefe da igreja de Jesus, vamos utilizar esse termo, tá, meus irmãos? Porque Pedro seria um dos líderes iniciais, sim, da igreja do Senhor. Já estava quase, foi um assassino, quase. Estava ali cheio de si, cheio de violência, era violento. Depois negou Jesus 3 vezes. O outro traiu. Os outros 10 se dispersaram. Fracassaram. Como é que esse homem diz que
os discípulos dele seriam odiados por todas as nações. Hoje, para a gente é fácil enxergar isso. Hoje, o cristianismo no planeta Terra, no século XXI, é ainda em números considerada a maior religião do planeta. A gente sabe que isso aí é facilmente questionável, né? Muitos dos que se dizem cristãos, infelizmente, não exercemos o cristianismo corretamente. Ou tem países que se consideram cristãos, mas que a gente sabe que existe uma perseguição ideológica. Mas a gente sabe que o cristianismo é ainda considerado em números a maior religião do planeta, ou no mínimo uma das maiores religiões que existe. Mas na época eles não enxergavam isso. Então Jesus estava profetizando isso, que iria acontecer, ele já sabia. Estava revelando isso. E era estranho. Ele disse que apareceriam falsos profetas, enganariam muito devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria, mas quem perseverasse até o fim seria salvo. É isso que a gente precisa fazer, né? Perseverar. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações para vir o fim. Outra coisa, como é que o evangelho seria pregado em todas as nações, né? Com aquele grupo? Aquele grupo foi isso que Jesus profetizou e a gente sabe que hoje isso está se tornando cada vez mais real, né? Nós temos a internet. Aí eu estava vendo os vídeos da linha Lumo. Linha Lumo que ele coloca os evangelhos, a Mateus, Marcos, Lucas e João em várias línguas para levar para várias pessoas, várias línguas, várias línguas. Então, graças a Deus, o evangelho está cada vez mais se difundindo. E Jesus disse que aqui é que veria o fim, meus irmãos. Então, a gente é interessante a gente estar de olho nesse cenário. Vamos ver o que é que Marcos trata a respeito. A partir do 9 aqui, ele diz bem assim: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. Outra coisa que parecia estranha à época, né? Por causa de um rapaz que ele, 30 e poucos anos, com um grupo de jovens, mas foi isso que aconteceu. É necessário que antes que o evangelho seja pregado a todas as nações, é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente, digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Forte isso aqui, né, gente? Primeiro, uma palavra de conforto, né? Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Amém. Digam tão somente o que lhe for dado naquela hora, pois não serão vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Aleluia, né, meus irmãos? Se em algum momento chegar esse momento para a gente, o Espírito Santo falará através de nós, o nosso Espírito Santo de Deus. Louvado seja o seu santo nome. Olha o que aconteceria por causa de Jesus. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, mesmo fará o pai ao filho. Chegar ao ponto e os próprios irmãos, pais e filhos, contra o evangelho do Senhor Jesus, entregar seus próprios parentes e familiares à morte, né? À traição, por estarem seguindo a Jesus. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Meus irmãos, não tem para onde. Não há como a gente ser amigo do mundo. A gente tem pessoas, tem amizades, claro, lógico. Não há como o cristão que vive o evangelho ser amigo do mundo, sendo que o mundo anda na contramão do evangelho. A gente não está dizendo que a gente não deva ter pessoas não crentes como colega. Não é isso que a gente está falando. Até porque tem pessoas que ainda não se dizem cristãs, que, felizmente ou infelizmente, demonstram ter bem mais caráter do que muitos dos que se dizem cristãos, naturalmente. Né? E se a gente tem um colega ali que ainda não conheceu Jesus, como é que ele vai conhecer se não for através da gente? Através de uma amizade, através de uma conversa. O que está querendo dizer é que não há como querer ser visto como bonzinho pelo mundo, sendo que a gente vive no caminho do Evangelho. O mundo busca a carne e seus prazeres momentâneos e temporários.
O Evangelho busca a verdadeira felicidade em Cristo, abrindo mão do próprio eu, é na contramão do mundo, não compacto. Então a tendência é essa, meus irmãos, ser odiado por causa de Jesus. Mas aquele que persevera até o fim será salvo. Vamos para Lucas, meus irmãos. Vamos para Lucas. Ele disse assim: ó, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Antes de tudo isso, o quê? Lembra que ele falou que muitos viriam dizendo que era o Cristo? O tempo está próximo, que a gente não seguisse, ia ter guerras, rumores de guerras entre nações, nações contra nações, reino contra reino. Acho que a gente já falou isso na aula retrasada, salvo engano. Mas é o que está acontecendo agora, né? Países se levantando contra países. Hoje o mundo está em guerra. Rússia em guerra com a Ucrânia, China ameaçando invadir Taiwan. Uma guerra fria acontecendo entre esses países do Extremo Oriente, com países da Europa, inclusive do Ocidente, como Estados Unidos. A Rússia dizendo que está em conflito direto com a OTAN. O Irã querendo destruir Israel. Israel em guerra não apenas na região da faixa de Gaza, com o grupo terrorista, mas essa guerra representa mais que isso. O Hamas não é o único inimigo de Israel, e ele é financiado por outros países, e na cortina por trás disso aí nós temos grandes países também que querem o fim de Israel. Então, de um lado, se formando praticamente um eixo, mais uma vez, como aconteceu nas guerras mundiais, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, e são algumas das guerras, né? Foi de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45. E em todas elas a gente viu que o mundo se dividia em partes, depois a guerra tomou um limite global. Hoje nós temos de um lado ali a Rússia, com a China, com o próprio Irã, se juntando, formando praticamente um eixo ali no Extremo Oriente. Do outro lado, a OTAN, Estados Unidos, Brasil neutro. Em relação a isso, historicamente, o Brasil foi praticamente sempre neutro. E a discussão política disso, se isso é vantagem ou não, não é nosso foco tratar sobre isso aqui com certeza. O que é que a gente precisa entender? A gente vive em guerras e rumores de guerras. Aí para explodir a Terceira Guerra Mundial a qualquer momento. Basta daqueles homens que não têm o coração em Cristo abrir a tampa e apertar o botão das bombas atômicas, né? E a gente sabe que o mundo hoje, os países têm bombas atômicas, têm um arsenal atômico para destruir o planeta várias vezes. Várias vezes. A um clique. Então esse é o cenário que a gente vive hoje. Guerras e rumores de guerras. Aí ele disse, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, o cristianismo que já é perseguido, meus irmãos, não é perseguido aqui no Brasil, mas é perseguido em outros lugares. Vai se generalizar, pelo que a gente pode ver aqui. Então, os entregarão a sinagogas e prisões, sinagogas na época para eles, para a gente em qualquer local, prisão, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome, é isso que espera. Não é para assustar a gente, não, meus irmãos. É para a gente ficar pronto para isso, né? A gente se preparar e ficar pronto para isso. Será para vocês uma oportunidade de testemunho. Olha que bênção. Vai ser uma oportunidade de se dar testemunho, né? Quando for levado para a presença de autoridades e reis, lá também não conhece o evangelho, vai ser uma oportunidade para o evangelho ser inserido dentro desses lugares. Mas convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Louvado seja Deus. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida, meus irmãos. É perseverando que vocês obterão a vida, pactuando com o que diz aqui, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, com isso, meus irmãos, deixa eu mudar aqui a câmera. Com isso, a gente fecha a sessão 139B, que é a sessão que fala sobre o princípio das dores.
Olha o título que está escrito aqui, o início das dores de parto. É aquela primeira parte da imagem que a gente viu. E a próxima sessão, a 189, que fala sobre o sacrilégio terrível e a consequente aflição. Olha a nossa imagem aqui, gente. A gente já falou aqui sobre as dores de parto, acabou de ver. E agora vai falar sobre o sacrilégio terrível. Sacrilégio terrível é uma pessoa, sacrilégio terrível. E a consequente aflição, aflição da grande tribulação, que é o que ele vai falar referente às dores de parto. Tá, meus irmãos? Sacrilégio terrível e a grande aflição. Ele vai falar agora desse homem chamado sacrilégio terrível que falou o profeta Daniel. Isso a gente vai ver agora na próxima aula, que é a aula da próxima sessão.